Fala galera do canal, aqui André Marinho. Bom, hoje estamos diante de uma perda irreparável para o nosso Brasil. Ricardo Boechat foi um tio para mim a vida inteira. Foi um dos melhores e mais leais amigos que meus pais tiveram. E a vida, infelizmente, quis que a minha primeira vez como entrevistador fosse a última dele como entrevistado. E hoje a gente viu que o mundo nos prega muitas surpresas. E a partida dele, tão prematura, foi uma dessas coisas imprevisíveis do destino que simplesmente nos revoltam e tiram o chão. Ninguém poderia imaginar que o Boechat nos deixaria tão cedo. E eu queria muito que todos vocês aí pudessem ter conhecido esse ser humano ímpar que ele era, de uma gentileza, genuinidade e grandeza realmente raras. Eu tenho certeza que a nossa entrevista vai mostrar isso para vocês. Nosso querido Boechat se foi desse plano, deixando desde já, junto da sua família e dos seus amigos que tanto o amavam, amam e para sempre amarão, uma saudade eterna, uma dor indescritível, que se reflete hoje nas milhares de homenagens que foram dadas a ele Brasil afora. Bom, eu estou aqui sentado na cadeira de diretor de jornalismo na sede da Bandeirantes, aqui no Rio, local que o Boechat ocupou pela primeira vez no início dos anos 2000. E daqui foi onde ele saiu para conquistar o Brasil. É aqui também que eu dou o meu pontapé inicial na carreira de comunicador. Ao lado dele foi com quem eu gravei minha primeira entrevista. Eu espero muito poder honrar essa oportunidade que ele me deu. E saiba você, Boechat, onde quer que você esteja, que você faz parte de tudo isso. Assim como todos vocês do nosso canal. Meu muito obrigado. E diretamente aqui da redação da Band em São Paulo, uma estreia de gala aqui, eu como entrevistador, na presença do meu amigo de muitos anos, Ricardo Boechat. Fala, Dom André. Prazer inenarrável poder estar estreando aqui com você. Sou amigo do André desde o nascimento dele, né? Porque eu vi essa figura nascer. Então vocês podem ter ideia de quanto tempo tem isso, né? Porque o André é muito jovem. Mas sempre um aprendizado poder estar contigo. Obrigado, querido. E especialmente agora, cada vez mais especial, agora porque eu estou nessa minha incursão para me tornar um comunicador e estou aqui diante de um cara que, sem ser piegas aqui, sem puxar muito o saco. massagear o saco, mas o cara realmente é um fenômeno, referência para todos e para mim engrandece muito o nosso programa começar com a tua presença aqui. Obrigado. Vamos partir para o início da entrevista? Vamos lá. Então eu vou começar meio que pelo fim, já que eu estou aqui ainda na fase meio imberbe, vamos tentar ser mais ousado. Então, eu te pergunto, como é a primeira vez que eu entrevisto alguém, vamos ver no que vai dar. Se você pudesse voltar 50 anos no tempo, quais as dicas que você daria para aquele Ricardo Boechat que ainda tinha cabelo, que ainda estava nos primórdios da sua carreira jornalística e não pode dizer que nem o Nelson Rodrigues disse naquela memorável entrevista para o Otto Lara Rezende que você mandaria envelhecer. Então, na verdade, essa sacada do Nelson, nessa entrevista com Otto Lara Rezende, eu costumo comentar sempre que encontro jovens estudantes de comunicação e tal, e é recorrente a pergunta, né, diferente da sua, né, o que você recomendaria para os que estão começando nessa profissão e tal, e o Nelson, ouvindo essa pergunta do Otto Lara Rezende, há mais de 40, 50 anos, não me lembro exatamente quando, na televisão, olhou para a câmera e disse assim, o que eu recomendaria para os jovens jornalistas? Envelheçam. Já que a sua pergunta é o que eu recomendaria para o Boechat, se eu tivesse menos de 50 anos, eu próprio com menos de 50 anos, eu teria... Aquele garoto está diante de você aqui, o que você teria? Olha, eu diria o seguinte, mantenha a chama, mantenha a inconformidade, o desconforto com as coisas, questione as coisas, se questione, abra mão até onde for possível conviver com essa atitude, abra mão o quanto for possível
da segurança, da convicção, da certeza. As verdades às vezes são muito difusas, às vezes não existe uma só verdade, né? A tendência no início das nossas vidas, e isso é muito saudável, é uma característica geracional, de que a gente tenha muita firmeza, muita convicção naquilo que pensa, diz. E talvez o que o tempo vai te mostrando é que você está sujeito a erros que tendem a ser potencialmente mais graves quanto mais convicto do acerto você supõe estar. Eu soube, na minha pesquisa, me preparando para esse grande momento de estreia aqui como entrevistador, que por muito pouco, em vez de termos um Boixá jornalista, a gente teve um Boixá vendedor de sepulturas. Procede mesmo? É isso mesmo? Procede. Conte um pouco pra gente sobre esse começo, os primórdios da sua carreira e como é que você Na verdade, lidou com o seguinte, eu não fiz faculdade. Eu saí da escola naquele tempo era ainda secundarista que se chamava, né? Eu estava fazendo o curso clássico, que era o contemporâneo ao curso científico, para quem escolhia a área de exatas. Quem escolhia a área de humanas, como eu escolhi, fazia o clássico, como se chamava. Eram os 3 anos que precediam o vestibular, né? E no segundo ano desta etapa da minha vida escolar, eu parei de estudar, estava de saco cheio da rotina colegial. Não respondia mais às minhas ansiedades. Queria ganhar uma graninha, queria ter independência, queria morar sozinho, queria ser dono do meu nariz, enfim, queria sair de casa. Essa era uma vontade ainda muito presente na minha geração, né? Sair de casa. Hoje ficam mais tempo e tal, nada contra, mas mudou. E eu então resolvi procurar emprego, fui à luta e procurava tudo que tinha nos classificados dos jornais que eu achava que pudesse aceitar alguém com 17 anos, né? Sem nenhuma experiência, sem nenhum idioma. Falava lá o espanhol como falo até hoje, mas tem pouca utilidade de mercado, já tinha pouco. Então, eu aí fui primeiro, comecei a vender livros, porque meu pai e minha mãe trabalhavam vendendo livros e de editoras, fascículos e tal. Eu comecei a vender livros. Paralelamente, procurei emprego fixo, que me desse um salário no fim do mês. E um deles, depois de bater em algumas portas, um deles foi do Cemitério Parque Jardim da Saudade. Estava sendo criado no Rio de Janeiro, era o primeiro cemitério parque do país, ou o primeiro do Rio. Então, eles estavam formando equipes. Quando eles botaram o anúncio, eles não disseram que era para formar equipes de vendedores de jazigos. Mas eu fui, e lá chegando e sabendo que era para vendedores de jazigos, me interessou também, porque eu queria, era um salário, uma carteira assinada e tal. Mas eles não me pegaram porque eu era menor. Disseram isso, né? Talvez tenham olhado para a minha cara e disse, esse merda não vai vender nenhum jazigo, me mandaram embora. Mas de fato, eu estava atrás de um emprego, né? O que fez com que o próprio jornalismo ocorresse, entrasse na minha vida, ou eu nele, na vida de jornalista, por acidente, no sentido de que eu estava atrás de um emprego. Dei sorte de ter conseguido uma colocação num jornal. Discorrendo ainda mais sobre essa fase na sua vida, sua carteira de trabalho foi assinada no dia 12 de março de 1971. 71, lá no Diário de Notícias, Isso. Rio de Janeiro, Isso. Certo? De lá para cá, 3 prêmios ESSO, você vem recorrentemente sendo laureado aí com o prêmio Comunique-se, e existe uma frase de sua autoria que diz: no jornalismo morre-se de várias coisas, menos de tédio. Correto? Procede? É exatamente isso? Porque... E se der para você contar também um pouco qual foi a matéria ou a premiação que mais marcou essa tua trajetória até hoje? Olha, por partes. Primeiro, eu brinco de que de jornalismo se morre de várias coisas, menos de tédio. Por quê? Porque essa é uma profissão penosa, né? Para a grande massa de profissionais que milita nesse meio, os salários são baixos, a estabilidade funcional é rarefeita, o rodízio, né, é muito constante, a memória se perderia em números se eu começasse a citar nomes de jornais que fecharam,
de televisões que fecharam, de emissoras de rádio que fecharam, de grandes ondas de demissão em redações que eu já vi e soube e tal. Então é um mercado muito saturado também, com uma oferta muito maior do que a demanda, com jornadas de trabalho bastante puxadas. Qualquer jornalista sabe disso, não existe negócio de horário, fim de semana, feriado, férias e tal. É uma anarquia cotidiana de trabalho que exige muito envolvimento e com uma taxa de comprometimento emocional, vocacional também muito elevada. Então é muito estressante, muito desgastante, neurotizante e tal. Então você tem uma quantidade enorme de patologias dentro de qualquer redação. E claro que não raro uma delas leva alguém daqui para melhor precocemente. Então eu brinco dizendo que é e também, só para concluir, uma profissão em que se progride muito lentamente. Dificilmente você vai encontrar, nunca vi, um jornalista jovem, com 30 anos, 30 e poucos, já tem um grande furo, um grande feito, talvez. Um grande feito ele talvez consiga, porque o acaso também interfere muito nessa estatística, mas que esteja no topo da cadeia hierárquica de uma grande redação. É muito difícil, porque é um processo muito lento de evolução e de conquista quando você consegue, porque também tem muitas pessoas que estão há décadas, estão num patamar bom, mas não bom. Então eu digo que com isto tudo, ainda assim é uma profissão fascinante. Fascinante. Quem entra dificilmente consegue se imaginar fazendo outra coisa. Por quê? Porque é isso, morre-se de muitas coisas, menos de tédio. E eu acho que se você tiver uma atividade da qual você possa dizer isso, você tem meio caminho andado para não ser uma pessoa infeliz, frustrada. Porque não sentir tédio é ótimo, né? Claro. É marcante a sua obstinação, o quão dedicado você é ao seu trabalho. Isso é nítido para todos nós, sempre foi referência nesse quesito. Mas você também é um cara simplório. Eu pelo menos presumo que você não seja tão afeito a grandes condecorações, que você não se apegue tanto a esses prêmios, né? Dos prêmios. Ou teve algum que marcou especificamente você diria sentiu, que agora eu elevei o meu patamar aqui? Não. Não tem o negócio do primeiro sutiã, a gente nunca esquece. O primeiro prêmio também não. O primeiro prêmio profissional que eu ganhei foi logo um prêmio ESSO, que à época, e até hoje, à época era o prêmio no nosso mercado. Hoje outras premiações importantes, mais segmentadas também e tal, acontecem, são igualmente honrosas. Mas o prêmio ESSO era o Oscar, né? O exclusivíssimo do nosso mercado. E não só foi um prêmio de grande relevância por si mesmo, como a reportagem que me permitiu conquistá-lo foi uma reportagem muito importante na sua época, no seu momento, porque ela revelou, para muita gente que acha que existem santos... E qual foi a matéria? Revelou um caso grave de corrupção dentro do Exército Brasileiro. Nós estávamos, à época, ainda muito próximos do período da ditadura militar, que tinha acabado recentemente. A imprensa brasileira não tinha o traquejo, ou não tinha reconquistado o traquejo, se é que alguma vez o tivera, de falar de coisas desse tipo dentro da estrutura das Forças Armadas. E aquela foi uma reportagem que denunciou uma concorrência fraudulenta, com cartas marcadas, superfaturando preços para compra de produtos para o Exército, de roupas, fardamento, barracas, botinas, etc. e tal. E foi um escândalo, uma repercussão muito grande. A Veja deu capa da sua edição seguinte para essa reportagem, teve discussão no Congresso, o presidente da República se pronunciou, os chefes militares e tal, teve pressão, teve de tudo. Então foi muito marcante pela reportagem, pelo momento em que ela ocorreu, pelo jornal em que ela ocorreu. Era inimaginável que o Globo, o jornal que mais apoiou a ditadura, fosse abrir uma página para isso, mas o fato se impôs. E eu acho que todos os prêmios me acariciaram o ego, claro, tomara que venham muitos outros, mas esse
por ter sido o primeiro e nessas circunstâncias foi o mais importante. Boa. Ou marcante, eu diria. Bom, eu tenho certeza que você deve ter essa pergunta jogada ou apresentada para você recorrentemente, que é o fato de que pela manhã, você em algumas entrevistas diz que a primeira providência que você faz às 5h01 da manhã, você fala, puta que pariu, aí liga o foda-se, levanta e vai à luta, certo? É. Mas logo de manhã a gente vê aquele Boixá que cospe fogo, pontapé, bota dedo no olho, algum agente público que é faltoso ou que está, enfim, não cumprindo as suas funções, você adota um tom mais condenatório, você realmente veste a camisa da pessoa ou da pessoa que está tendo a omissão do Estado de alguma forma, entendeu? Você realmente veste a camisa. E você, à noite, é essa versão mais sisuda, boa noite, tradicional, circunspecto. Como é que é esse processo para virar a chave, muitas vezes tratando do mesmo noticiário, no mesmo dia, sobre as mesmas notícias, só que com a mesma tons, pessoa. Com a mesma pessoa e tons absolutamente díspares. Bom, vamos lá. Primeiro eu explicar o puta que pariu quando acorda. Isso é uma brincadeira que eu faço, porque muitas vezes, muitas pessoas querem saber como é que é a minha rotina, porque me vêm de manhã, me ouvem de manhã no rádio. Aliás, me vêm, porque hoje o rádio é transmitido pelo Facebook, pelo YouTube e tal, né? Mas, enfim, basicamente me ouvem no rádio, à noite me veem na televisão, sabem que entre os dois outras coisas eu tenho que fazer relacionadas a ambos. E aí, muitas vezes, em entrevistas com estudantes, ou coisa assim, a gente queria saber como é que é a sua rotina. E eu, de sacanagem, pergunto, vocês querem com riqueza de detalhes ou em geral? Não, me dá com riqueza de detalhes. Aí eu digo isso, ó, às 5h30 toco o despertador e eu falo, puta que o pariu. E aí começa o meu dia. É mais para descontrair. Mas, enfim, quanto à diferença de figurino geral dos dois horários, é o seguinte, o rádio, especialmente a Band News FM, que já nasceu com essa linguagem, com esse espírito, o rádio ele é um veículo mais próximo da pessoa, mais intimista. É impressionante que, sendo um veículo desprovido de recursos tecnológicos, cor, sim, perfeito. A imagem, efeitos especiais, não sei o quê, né? Atingindo apenas a audição, né? um único dos elementos sensoriais, dos sentidos, que ele seja percebido como algo tão próximo. As pessoas são muito íntimas no rádio, elas se tornam muito íntimas no rádio. Assim é, historicamente, e no caso da Band News FM, particularmente nesse horário que eu faço, isso foi levado ao extremo, porque ali eu adotei intuitivamente uma posição de inverter o chamado polo da fé pública, né? Pelo regramento formal nos países, a autoridade, né, tem fé pública, então a versão dela prevalece sobre a sua se você é um cidadão. E eu entendo que o cidadão mente menos que a autoridade, transgride menos que a autoridade aqui no Brasil, ele é mais sério que a autoridade, e que se ele toma a iniciativa de procurar um veículo de comunicação para contar alguma história, eu parto do pressuposto de que essa história reflete a verdade, ainda que a autoridade diga que não. Então, quando isso acontece, para mim, quem tem que provar que está falando a verdade é a autoridade. Então, se o cara liga e diz o trem não está funcionando e a nota oficial da empresa do trem diz que está, eu divulgo que não está e ouço as pessoas que estão sofrendo aquela consequência. E a empresa que trate de provar que eles estão mentindo. Esse tipo de conduta, né, de opção pelas pessoas e tal, fez com que a rádio tomasse uma dimensão muito grande nas principais capitais em que atua, em todo o país e tal, e fosse percebida como um bem dessa audiência. As pessoas de fato lidam com a Band News FM, pelo menos naquele horário, sentindo-se inseridas naquilo ali. Eu dou o meu telefone pessoal no ar
e é o meu mesmo, 982446611, eu não tenho outro, prefixo São Paulo. Atendo as ligações, evidentemente, aquelas que eu consigo pegar, respondo, brigo com as pessoas, mando e-mails gigantescos respondendo ouvintes, ou para fazer carinho, ou para xingar e tal. Eu me relaciono com eles como me relaciono com as pessoas à minha volta, na minha vida, sejam elas mais próximas ou menos próximas. Não vivo ali um personagem, apenas trouxe para essa relação aquilo que eu sou no meu cotidiano, desde sempre. Então, é evidente que tendo uma programação diária de 4 horas ao vivo, 2 em rede nacional, 2 no Rio de Janeiro. Com neste caldo, o trato é outro, o tempo é outro, você pode falar 10 minutos sobre o mesmo assunto. Na televisão, à noite, a modelagem... Aproveitando a deixa, na televisão você se sente, volta e meia, impelido a dar algum rompante ou externar um pouco mais as suas emoções, ou você reprime elas até pelo cenário? Não é um problema de reprimir. Digamos assim, é um veículo que eu acho que está mais exposto, né? As pessoas estão mais expostas ali em casa, família, horário noturno, eventualmente. Então, há uma linguagem em que eu me permito menos. Eu no rádio falo palavrão, entendeu? Esbarro em expressões, às vezes, vai tomar chego perto disso. Mas merda, boa, eu falo, às vezes no rompante, não é que eu programo falar, estou lá nervoso com a coisa e tal, envolvido num comentário emocionado e tal, eu falo, solto o cachorro. Teve algum momento específico durante alguma apresentação ao vivo do Jornal da Band que você se lembra que você teve um momento que você se excedeu? Eu já falei, não, eu não acho que seja excesso. Eu acho que sim. Eu acho o seguinte... De acordo com as normas e as convenções. Não, eu mesmo, eu tento, sei lá, fico pensando, bom, vai ver que está ali a Valentina de 10 anos ou 9 anos, o cara vai até concordar com o meu, vai entender, mas vai dizer, pô, tal... Sei lá, tem esse... E tem um fato, antes de ir nesse ponto, que eu estava concluindo, que é o seguinte, que o produto é um produto distinto. No rádio, um estouro no meu horário de 10, 15, 20 minutos já está incorporado pela rede, a rede se ajusta. Na televisão, a paginação do jornal é feita de forma a que os segundos encaixem na paginação de produtos de cada uma das praças onde ele é exibido. Perfeito. Então você tem 3 minutos de intervalo comercial, dos quais 2 são preenchidos com propaganda nacional, mais 1 é preenchido com propaganda local. Cada praça tem que inserir o seu anúncio naquele espaço. Você não pode se permitir, nesse tipo de logística de tempo, onde o senhor é o segundo, você não pode se permitir estourar o horário. Então, os comentários têm que ser mais concisos, portanto, mais precisos, mais pontuais, menores, né? Menores no sentido de em menor número. E aí, quando você me perguntou se em algum momento eu falei alguma coisa assim... Para você não configura um excesso? Não é que a palavra excesso não me... Eu disse, pô... Talvez seja um excesso mesmo, não sei. Mas não compete a você. Não compete a você. Não, acho até que sim, mas depois eu disse, putz, porra, mas eu tava puto. Tá. Entendeu? Eu mesmo falo pra mim, puta que pariu. Mas foda-se também, entendeu? Deixa eu te falar, uma das grandes... Não é nada insincero, é isso que eu quero dizer, entendeu? Claro. Não tem... Pelo contrário. Não, é porque se fosse estou vivendo aqui um personagem, eu saquei que esse troço, não é por aí, não é por aí. Então, boixar canastrão não existe. Não sei, mas isso cabe às pessoas dizerem, mas eu estou dizendo o seguinte, quando eu percebo que, pô, isso eu peguei, não era bem isso, não devia, não é uma coisa que eu fiz porque renderia ou deixei de fazer porque renderia, entendeu? Eu fiz porque faço. E aí também, como coisas que você comete na vida, que percebe que foram equivocadas, mas que não foram feitas de má fé ou com uma intenção escusa, você diz, também não vou levar isso à cruz, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma veia comunicadora e uma veia política, sempre foi assim. Você tem veia para chuchu, hein, cara? Parece perna de velho, né? Mas tudo bem, vamos nessa. Vamos lá. E acho que ela se
complementam, são dois interesses que têm, enfim, uma interseção. E para mim, pessoalmente, uma das grandes referências de estadistas do século XX foi o Ronald Reagan, que oriundo como ator, ele era ator originalmente, eventualmente trilhou uma carreira como governador da Califórnia, se tornou o 40º presidente americano, e ele nutriu um hábito, em note cards, assim, cartelas, assim, ele escrevia frases, aforismos, adágios, pensamentos que viam, e ele se arrependeu de ter começado tarde isso na vida dele. Mas hoje em dia isso aí está muito bem preservado na biblioteca presidencial dele, na Califórnia. Eu me deparei com uma frase recentemente que vai assim: os argentinos odeiam amar os brasileiros e os brasileiros amam odiar os argentinos. Você que é um hermano por nascença, procede isso? Você vê isso um pouco ou é um pouco de bravata também? Isso é igual belga com francês, é igual um pouco... É uma coisa que está mais no campo da caricatura, da coisa... Digamos que... Mas essa sua herança argentina, então, Boechat, como é que isso... Isso você tem algum apreço aí? Deixa eu te falar. Eu nasci em Buenos Aires em 1952, porque meu pai trabalhava para o governo brasileiro, ele era professor de filosofia, de português, de literatura e trabalhava para o Itamaraty, dando aulas no Instituto Cultural Brasil-Argentina, em Buenos Aires, e também no Instituto Cultural Brasil Montevidéu, no Uruguai. Nesse eixo entre Montevidéu e Buenos Aires, ele e minha mãe tiveram seus primeiros 4 filhos, 3 no Uruguai e eu na Argentina. Depois tiveram mais 3 no Brasil, eram 7. É uma espécie de precursor espermatozoico do Mercosul. Então, eu saí de Buenos Aires por conta das transferências de meu pai de trabalho com 4 meses de idade e fiquei em Montevidéu até os 4 anos de idade e aí vim para o Brasil definitivamente. Eu tenho, em relação a esse tempo, memórias muito rarefeitas. Tenho mais memórias de Montevidéu, onde eu ainda fui até os 4 anos, do que de Buenos Aires, onde eu saí com 4 meses. Mas eu gosto me dá um prazer, assim, uma coisa legal, não o fato de ter nascido lá, ido para lá, depois para cá e tal, mas a sensação de que essa coisa do nacional é meio demodê, sabe? Isso é meio babaca. Entendeu? Essa coisa de enfiar o mastro da bandeira no rabo e sair empinando por aí, seja qual for a bandeira, não é muito meu barato, nunca foi meu barato, entendeu? Mas não porque acho que... Não é que você renuncia à sua brasilidade também? Não renuncio ou você você nem para pensar nisso? Entendeu? Eu não tenho tanta veia quanto você, eu tenho mais tromboses do que veia. Então, assim, eu não essas coisas eu não sei. Agora, quando me perguntam sobre isso, eu levo para o campo da brincadeira. Muitas vezes eu estou fazendo alguma palestra, alguma coisa, e deixo para dizer no final esse negócio de ter nascido em Buenos Aires, porque eu sei que isso aí cria essa brincadeira, essa gozação. E quero mais que a seleção de futebol da Argentina se foda toda vez que jogar contra qualquer outro time. Por aí você vê como é que é. Mas isso não é por Brasil, Argentina, Uruguai. Acho isso um nacionalismo. Acho essas coisas levam muito a conflitos, a guerras, a brigas. Justo. Tô fora. Dando sequência aqui à nossa entrevista, Boechat, mas vem cá. Existe algo como uma notícia dos sonhos? Se você pudesse ter dado qualquer furo de qualquer notícia da história, de qualquer ato ou evento ou incidente que ocorreu ao longo do seu período vivo, tem algum que você gostaria de ter estado na dianteira e poder ter dado esse furo? Olha, deixa eu te falar, o valor das notícias, ele é muito temporal. Bom, minha gente, eu estou aqui na redação da TV Bandeirantes, em São Paulo, onde acabei de receber o meu querido amigo André Marinho, para fazer uma entrevista muito agradável, muito animada, que ele vai exibir no canal André Marinho, no YouTube. Eu espero que vocês não só acompanhem essa entrevista, possam comentá-la, criticá-la, possam aproveitar alguma coisa dessa conversa, mas principalmente que vocês deem atenção, dediquem atenção ao canal André Marinho no YouTube. Até para esculhambar, se for o caso. Tchau. Tá bom. Um abraço. Tchau, meu.